Vamos lá então, pessoal. Quem está chegando por aqui, eu vou explicar como funciona essa live, que normalmente ocorre às quintas-feiras, excepcionalmente hoje nós vamos fazer às sextas. Aqui neste canal do YouTube, Português de Elite, eu lanço um desafio. Então, toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, desculpe, eu indico um filme que pode inspirar vocês. Depois, na segunda-feira, eu proponho um desafio, e aí no meu grupo de WhatsApp as pessoas têm até quinta-feira, meio-dia, para me enviar textos pelo grupo do WhatsApp. Eu escolho um para corrigir ao vivo para vocês, ok? Então, hoje nós vamos corrigir um tema que foi da Banca Sebrasp, do concurso da Polícia Federal de 2018, portanto, bem recente, para perito criminal, e o tema exploração madeireira na região amazônica brasileira e a necessidade de um manejo florestal, tá? Antes disso, nós tínhamos indicado um filme da Netflix, que é o filme Amazônia, peraí, só um minutinho, Amazônia Eterna, tá? Então, com essas de posse dessas informações, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essa prova, tá? Então, vamos lá. Nessa prova, né, critérios CESP, eu vou ler primeiro a prova e depois eu vou falar um pouquinho de novo sobre os critérios. Tenho falado insistentemente com vocês, porque tem muitas provas aí vigentes com essa banca, e eu sempre relembro para vocês alguns aspectos fundamentais para você que está com algum edital, com uma prova aberta para sempre muito parecidos, né, os enunciados daqui. Nessa prova, faço o que se pede usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno, em seguida transcrevo o texto e tal. Bom, todas as orientações que vocês já conhecem, né? Conteúdo 13 pontos, dos quais ponto 6 será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito à margem, indicação de parágrafos e estrutura, que é a organização das duas ideias em um texto estruturado. Vamos lá. Então, texto motivador, curto, clássico desse tipo de banca. O que eu recomendo a vocês é sempre ler a fonte. Então, está aqui. A atividade madeireira na Amazônia Brasileira, um texto de 2010, do SFB, Serviço Florestal Brasileiro, e é um artigo dentro de um compêndio que é a análise estratégica do manejo florestal na Amazônia Brasileira. Portanto, um texto aparentemente técnico, curto, né? A Amazônia Brasileira, que é a terceira região produtora de material tropical do mundo, tem entre as suas principais atividades econômicas a exploração e o processamento industrial de madeira. Por mais de 3 séculos, a atividade madeireira esteve restrita às florestas de várzea ao longo dos principais rios da Amazônia. Durante esse período, a extração de madeira era extremamente seletiva e seus impactos eram bem pequenos. No entanto, a partir da década de 70 do século passado, tornou-se uma atividade de grande importância na região, e existe hoje a preocupação de que a exploração predatória, associada ao avanço da fronteira agrícola, possa reduzir a cobertura florestal a 53% da cobertura original nas próximas décadas. No entanto, com base na legislação vigente, incluídos os princípios da política e gestão florestal, com a adoção do manejo sustentável e da otimização dos pontos fortes. Só um minutinho, Rodrigo, eu tenho um ruído de microfone, tá? A exploração madeireira pode vir a se tornar menos danosa ao ecossistema. Vamos lá? Considerando o fragmento de texto apresentado, considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema: a exploração madeireira na região amazônica brasileira e a necessidade de um manejo florestal sustentável, tá? Tema bastante técnico, relacionado à carreira que o candidato optou, que é a Polícia Federal. Lembrando que recentemente, 2020, especialmente 2019, tivemos grandes problemas com a região amazônica e exploração, então tema bastante atual, várias notícias de jornal, a Sebrasp sempre orienta os tópicos de atualidades que devem ser estudados, e aqui estão os tópicos que você não pode
ser, que aqui são 4, que normalmente são 3, né? Então, indica os fatores que contribuíram para o crescimento da exploração madeireira na região a partir da década de 70 do século passado. 2. Discorra sobre o princípio da criação dos polos e zonas madeireiras, abordando os aspectos considerados na sua criação e citando as principais indústrias de processamento e transformação da madeira e tora. 3. Cite no mínimo 2 pontos fortes do manejo florestal sustentável. E 4, comente sobre a gestão dos resíduos gerados no processo das toras em serraria, considerando a conversão desses resíduos. Uau, hein? Tema bastante técnico. O texto motivador poderia te ajudar bastante, valendo 3,10 cada um, mais o ponto 6 ali de estrutura e estética, ok? Bom, então vamos ver aqui rapidinho agora, né? O materialzinho que eu preparei, para a gente rever alguns aspectos importantes que são características dessa prova. Então, o que eu nunca falei especificamente, como é a prova da Polícia Federal, que, aliás, ainda está com o edital aberto, né? Parece óbvio dizer, mas boa parte dos candidatos ainda não se deram o trabalho de dar uma olhada em provas antigas. Então, primeira dica, né, que eu te dou, você tem que conhecer a sua banca. Primeira questão é nós temos aí, minha equipe pode falar um pouquinho para vocês, alguns temas, tá? Eu tenho temas autorais e os temas das provas anteriores como produtos à disposição de vocês, tá? Então, acho que quem não fez ainda é só solicitar temas, tá? Nós temos temas, um livrinho que é gratuito e um outro com cerca de 50 temas anteriores dessa banca, que é para você estudar, tá? Então, tem que fazer, principalmente na carreira que você quer. Por exemplo, olha essa prova, né? É uma prova também da CESP, 13 pontos, 1 ponto para apresentação e estrutura, e aqui o tema, a civilização contemporânea e o terrorismo. Então, sempre os temas relacionados à carreira, né? Esse também é um tema da Polícia Federal com 3 tópicos. Essa é a estrutura, né? Quais são os 3 elementos que a CESP vai desenvolver? Primeiro, a presença de um trecho de caráter motivador, que é esse pequeno texto que eu li. O tema objetivamente delimitado, você não vai ter esse trabalho, é só pegar o tema e já desenvolver, tá? Então, os temas nunca são surpreendentes para quem estuda e conhece atualidades. E, normalmente, 3 tópicos dados pela banca. Você viu que aquela prova de 2018 tem 4, pode ser às vezes que tenha menos também, mas normalmente é isso, tá? O que mais? A CESP tem algumas peculiaridades, mas, no geral, textos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode-se deixar de mencionar os 3 tópicos, não necessariamente na ordem em que eles aparecem. Posso mencionar mais de um tópico no mesmo parágrafo, se for o caso, se for pertinente. Tá? Que mais? Eu não vou entrar nessas questões polêmicas que se dizem que uns usam tradução. Vamos seguir o texto clássico, formato introdução, desenvolvimento e conclusões. Né? Não tem como da prova decisiva. Nós já sabemos que você tem que estudar e se preparar. Outra questão que me perguntam muito é se tem que ter título. Então, não é obrigatório, não sendo obrigatório, eu não perderia tempo. Primeiro, porque você desperdiça 2 linhas no mínimo, porque você vai fazer o título e pular mais uma linha. E segundo, porque você perde tempo e ainda pode incorrer em erro de ortografia, por exemplo. Então, se não é obrigatório, eu recomendo que você não faça. Esse modelo de prova discursiva pode mudar? É difícil, mas eu trouxe um exemplo para vocês. Essa prova deu o que falar, né? Olha uma prova de 2009, pedindo uma pizza em 2009, né? Telefonista, cliente. E aí, o que eles pediam? O avanço da tecnologia da informação e o respeito à privacidade do indivíduo. E deram um texto motivador em formato de diálogo, uma crônica, na verdade, do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então, veja, surpreendeu algumas pessoas, mas acho que estava bem tranquilo, né? Porque é um diálogo que descreve uma situação onde a tecnologia está envolvida, mas surpreendeu,
Normalmente não é isso, tá? Quais temas serão cobrados pelas provas discursivas da Polícia Federal, né? Uma dissertação de 2008 cobrava do candidato a capacidade de dissertar sobre vários temas de segurança pública. Então, sempre de olho no Programa Nacional de Segurança Pública, no PRONASSE, atualidades e inovações institucionais do Ministério da Justiça, de forma geral, e da Polícia Federal, tá? Então, sempre, gente, tem que avaliar com muito cuidado o edital. Quem é aluno do meu curso, eu faço uma aula de boas-vindas. Todo mundo que compra algum curso meu, eu faço uma aula de boas-vindas, é um momento individual, o que eu sei que em plataformas grandes isso não acontece, onde eu pego o edital e leio com o candidato. Parece uma grande perda de tempo, mas não é, porque eu tenho alunos que prestam diferentes concursos e para cada um tem uma estratégia. Primeiro passo é pegar o edital, desdobrá-lo e principalmente focar na prova de redação, dando destaque para atualidades. No caso da Polícia Federal, olha os tópicos que eles pedem. Política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança pública, além de suas interrelações e vinculações históricas. Também temos um curso completo gabaritando o português, que um dos módulos é atualidades, que vale muito a pena você conhecer, tá? É isso, gente. Como é avaliada a prova discursiva, já falei algumas vezes, vamos retomar, né? A CESP dá um peso muito maior ao conteúdo do que a gramática. Isso é muito fácil de perceber para quem já fez uma dessas provas, o que não quer dizer que a gente vai descuidar da gramática, mas isso é um fato, tá? Os critérios estão aqui: a apresentação textual, legibilidade respeito às margens e parágrafos, como está lá na chamada da prova, o desenvolvimento do tema, critério B, objetividade e posicionamento frente ao tema, articulação dos argumentos, consistência e coerência da argumentação, normalmente corrigido por um especialista, né? Existem dois avaliadores, muitas vezes um corrige os aspectos gramaticais e estruturais, e um outro avaliador vai corrigir o tópico, os temas, os tópicos, tá? Apresentação textual, capricho, letra legível, respeito à margem direita, errou, passa um traço sobre a palavra e reescreva, tudo isso é muito importante. Tá? Letra cursiva ou letra de forma, não importa, desde que você diferencie letra maiúscula de minúscula, que sua letra seja legível, isso é o principal, tá? Indicação de parágrafos, o recuo, o famoso recuo, tem que lembrar. E o desenvolvimento do tema, outro critério que consta expressamente nos últimos editais do concurso da Polícia Federal. Objetividade, posicionamento frente ao tema, articulação dos argumentos, consistência e coerência da argumentação. Aquela argumentação consistente, com o repertório sociocultural, exemplificando, consistente essa argumentação, né? Os argumentos logicamente encadeados, pensamento crítico, posicionamento, não vai fazer uma dissertação expositiva, que é o que eu tenho visto muito em alunos meus que compram pacotes de correção e normalmente vêm preparados por plataformas ou nem prepara, acha que já sabe escrever. Quando eu pego o texto, falo, puxa vida, cadê a técnica? Cadê a instrumentalização? Gente, redação para concurso requer técnica para pontuar. Não vai achar que você vai pegar aquele seu texto do colégio ou a redação que você fez para o Enem e vai servir, porque é totalmente diferente a lógica, tá? Confie num profissional especializado que vai te dar estratégias, não é modelo, não é redação coringa, mas que vai te ensinar a escrever e preparar você para esse tipo de desafio, certo? Você não vai conseguir encher linguiça e nem enrolar a banca com chavão, frase feita, senso comum. Pego muito isso também, tá? Muito cuidado. Olha os números, para assustar vocês, não, para alertá-los. No concurso de agente da Polícia Federal em 2012, 49 candidatos que estariam entre os aprovados dentro do número de vagas, que eram 500, foram desclassificados por não terem atingido a pontuação mínima na prova discursiva. 49 de 500. É muita gente que perdeu uma grande chance na vida. Você não quer estar entre essas pessoas. No geral, de 1.500 candidatos a agente da Polícia Federal que tiveram as provas corrigidas, 257 foram desclassificados, algo em torno de 20%,
que chegaram a ter as redações corrigidas, mas não tiraram 6,5 de 13, ou seja, 50% da nota. Isso é lamentável, gente. Você passa pela prova objetiva, pontua, chega na hora da redação, e isso é muito comum. Eu corrijo muitos textos, gente, cerca de 100 textos por dia, tá? Eu sou bastante experiente. Eu vou te falar que eu leio 5 textos que passariam. É mais ou menos essa média, tá? Então, assim, a maioria não pontua o suficiente para ser aprovado. E eu não falo isso para assustar vocês, é a grande verdade. Então, quem quer investir numa área de fraqueza do seu concorrente é a redação, sem dúvida. Toda semana eu falo com sabe, com gente que foi aprovada. E sempre quem foi aprovado fala no diferencial que faz a redação, as provas discursivas, tá? Cuidado com a, né? Então, mais do que gramática que conta para a CESP nas provas é o conteúdo, tá? Sobre essa prova, pessoal, de 2018, né? O que a gente tem a dizer sobre esse tema? Atualidades. O manejo da floresta amazônica está previsto no Código Florestal de 1965, mas somente em 1994 foi exigida a exploração sob a forma sustentável, o que não é cumprida por falta de controle do IBAMA, por não dispor de pessoal suficiente. Olha que tragédia, né? Todavia, os principais obstáculos ao manejo florestal são os altos custos de sua implantação em relação aos lucros da maior parte dos madeireiros e principalmente a falta de pesquisas científicas básicas e aplicadas que garantam a regeneração das espécies extraídas pelo corte seletivo. As políticas públicas não têm priorizado os estudos científicos que dariam base à exploração dos imensos recursos da Amazônia. Se você tivesse lido isso ou estivesse ciente dessas informações, teria feito a prova com muita tranquilidade. Tá? Sobre o filme que eu indiquei, Amazônia Eterna, disponível nas grandes plataformas, disponível na Netflix. Esse filme expõe grandes equívocos e aponta possíveis caminhos para que a humanidade passe a enxergar a maior floresta tropical do mundo em suas várias camadas, social, política e econômica. Porque sim, nós podemos traduzir o valor da floresta em cifras, mas não sem ignorar sua manutenção e seu equilíbrio. A floresta deve ser sustentável enquanto ecossistema e principalmente como negócio. No filme, esta equação desafiadora é discutida por empresários, políticos, ambientalistas, economistas e populações indígenas e ribeirinhas. Estes últimos, os guardiões de modelos milenares de exploração da floresta, sem impactos ambientais, herdeiros da generosidade da natureza. Então, vale a pena ver esse documentário. Se você ainda não tem, e a maioria não tem, é só pedir no direct que a gente envia para vocês. Temos um e-book que se chama 10 livros, 10 filmes e 10 séries que você deve usar para ampliar o seu repertório sociocultural. Ou seja, você vai compor com material externo ao texto motivador conteúdos que vão reforçar a sua argumentação. Isso vai fazer você pontuar, isso vai fazer o seu texto ser diferente dos demais. Então, eu preparei esse material. Se você deseja recebê-lo gratuitamente, é só pedir pelo direct ou no nosso grupo de WhatsApp e nós enviaremos para você um link para você baixar o seu guia, tá bom? Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer aquilo a que eu vim, né? Que é corrigir o texto que eu selecionei do nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, deixa eu só compartilhar de novo para ter certeza que todo mundo está vendo. O texto veio como foto, tá? Ele não está digitado, então eu vou ler e não vou poder marcar hoje, mas vou ler e comentar, ok? Deixa eu ver se a gente consegue aumentar, conseguir. O leite da seringueira, árvore nativa do norte do Brasil, foi um produto muito importante à economia no período da Segunda Guerra Mundial. No entanto, com o crescimento exagerado da procura por esse recurso natural, houve o surgimento de núcleos urbanos que, por consequência, acarretam o desmatamento. Nos dias atuais, a exploração madeireira na região amazônica brasileira é preocupante e faz-se necessário um manejo florestal sustentável de modo urgente no país. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele tem uma excelente tese, tá? Uma excelente introdução.
O que essa candidata faz? Ela usa o recurso que eu ensino no meu curso, dos 3 períodos, tá? Então, até mundial temos um período, no entanto, outro período que acaba em desmatamento, e depois outro período aqui em país. 3 períodos. O texto tem alusão histórica, ele começa falando do episódio da Segunda Guerra Mundial e vai fazendo uma passagem até os dias atuais, contextualizando a situação caótica do manejo florestal na região. Então, ela traz e faz essa alusão até chegar aos dias atuais. Muito bem. Há bancas que não gostam e recomendam marcar, eu já participei de bancas dessas, expressões como nos dias atuais, atualmente, odiernamente, como clichê, como senso comum. Então, a minha recomendação aqui é que vocês não usem expressões como essa, tá? Tentem contextualizar dados da contemporaneidade e mostrar com outras expressões. Eu também tenho uma tabela no meu grupo de Telegram, onde eu disponibilizei alguns conectivos que são os mais recomendados para você usar, fazendo a ligação entre períodos, tá? Se eu estou falando grego para você, gente, tem expressões e palavras que você não entende, só me chamar no direct, tá? Porque você precisa aprender. Bom, então, contextualizou, afirmou, colocou ponto de vista? Sim, é preocupante, faz-se necessário o manejo, pronto, já garantiu a sua nota de ponto de vista logo na introdução. Então, essa candidata entendeu exatamente o que ela tem que fazer. Então, aí ela continua nesse apanhado histórico. Ó. A partir da década de 70, a exploração madeira... deixa eu ver se tem algum problema de ortografia, tá? Fazer uma leitura mais atenta. A borracha, produto derivado do leite de árvore nativa do Brasil, foi um produto muito importante. Para a economia, ficaria melhor, tá? No segundo período da Guerra Mundial. No entanto, com o crescimento exagerado da procura por esse recurso natural, vírgula, houve o surgimento de núcleos urbanos que, por consequência, outra vírgula, acarretam desmatamento. Nos dias atuais, a exploração não é preocupante e faz-se necessário, ok, o restante, tá? A partir da década de 70, a exploração madeireira tornou-se uma atividade de grande importância na região. Logo, as empresas desse ramo foram aglomerando-se e formando os chamados polos madeireiros. Nos dias de hoje, existem diversas indústrias de processamento e transformação de madeira e tora, das quais a está localizada em Santa Catarina, inaugurada em 2009, uma das modernas empresas desse setor. Muito bem. Parágrafo argumentativo traz um exemplo. Se essa candidata estiver fazendo a prova, talvez ela não soubesse essa informação, que quando ela está em casa, ela pode procurar. Ótimo, porque se cai um tema como esse, você já pesquisou, vai lembrar e pode usar. Perfeito, tá? Vamos ver os detalhes. A partir da década de 70, tornou-se uma grande... Logo, as empresas desse ramo foram aglomerando. Você tem um vício aqui, que é esse entre vírgulas, que é completamente desnecessário, tá? Não precisa dessa enumeração. Não é errado, mas reformando é o suficiente. A primeira vírgula ok, a segunda eu retiraria. E também retiraria essa repetição de 2 conectivos iguais nos 2 parágrafos, que é a adição e. Existem outros, tá? Enem, mas também, tá? E formando os chamados polos madeireiros, não precisa estar com maiúscula, né? Porque são polos, é substantivo simples. Nos dias de hoje, existem diversas indústrias e toras das quais... Existem diversas indústrias de processamento e transformações de madeira e tora, das quais a Nanã que está localizada é uma, está faltando uma vírgula, né? Das quais a tal que está localizada em Santa Catarina, vírgula, adjunto adverbial de lugar, inaugurada em 2019, vírgula, adjunto adverbial de tempo, é uma das mais modernas empresas desse setor, tá? Das quais é uma das mais modernas. Eu colocaria entre as quais é uma das mais modernas, ficaria melhor, tá? No entanto, é necessário que ações referentes ao desmatamento sejam realizadas de modo urgente. Nesse sentido, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, o manejo florestal sustentável diminui os danos causados pela extração de madeira nas florestas, pois preserva as funções e a diversidade, além de manter as árvores de pé.
assim fazendo com que não haja danos às futuras gerações. Gente, um grande segredo é ler o que vocês acabaram de escrever. Infelizmente, a gente tem uma quebra de estrutura sintática aqui. Para que existem os conectivos, como o pois, no entanto, nos dias de hoje? Para que tem o conectivo? Para ligar uma ideia a outra. Se é para ligar, você não pode quebrar a estrutura. Veja que a candidata quebra a estrutura quando ela quebra o pois ali, que era para juntar e ela separou. Então, muito cuidado, tá? São detalhes como esse que fazem a diferença. Esse é um texto de nível ótimo, quase excelente. Então, não pode cometer esse tipo de deslize. Vejam que a candidata está usando parágrafos de 5 a 8 linhas, ela faz os 3 períodos recomendados, o texto tem fluidez, tá? Mas vamos ver os pormenores aqui. Então, ela traz o Instituto como reforço, argumento mais forte, fala o que seria uma floresta sustentável, começa a dar indícios de uma conclusão, fez a lição de casa. É exatamente isso que ela deveria fazer, tá? Então, no entanto, é necessário que ações referentes ao desmatamento sejam realizadas de modo urgente. Nesse sentido, segundo o Instituto tal, o manejo florestal sustentável diminui os danos causados pela extração de madeira nas florestas, vírgula, pois preserva, tá? Então, esse é o não pode quebrar a estrutura aqui. Além de madeiras fé, assim fazendo com que não haja danos às futuras gerações. O restante está brilhante. Portanto, de fato, fica evidente que a exploração de madeira nas florestas brasileiras está presente e que, sem dúvida, o manejo faz-se necessário. Dessa maneira, será possível diminuir o desmatamento na região amazônica do país. Percebam que ficou curtinho esse parágrafo, não sei se faltou linha ou faltou ideia, mas eu não posso ter um parágrafo de 3 linhas em hipótese alguma, gente. Nunca menos de 5, tá? E devemos ter uma harmonia entre os parágrafos, então tem que desenvolver bem a estrutura para os parágrafos ficarem harmônicos. Mas em termos de conteúdo e de tópicos, eu vou voltar lá com vocês, mas eu acredito que a candidata tenha, sim, abordado bem todos eles, né? Então, vamos voltar lá no compartilhamento. Quais eram os tópicos? Indique os fatores que contribuíram para o crescimento da exploração madeireira na região a partir da década de 70. De 3.10, eu daria aqui, ó, fatores. Ela menciona. Discorra sobre o princípio da criação dos polos também. Cite 2 pontos fortes, eu me lembro bem de um. E comente a gestão dos resíduos no processamento em serraria. Aqui eu já não sei, tá? Eu acredito, gente, que essa seria uma redação 70% da nota, 70% a 75%, tá? Em relação aos critérios de pontuação que tem lá em cima, do ponto 6, ela tem legibilidade respeito às margens, a gente está vendo um texto digitado, indicação de parágrafos, mas a estrutura está comprometida pela conclusão curta. Ela pontuaria um ponto 4 aqui, tá? Então, de 13 pontos, né, vamos dizer assim, de 13, eu estou estimando a nota, tá? Porque eu não estou com os textos, eu não estou com os critérios do lado do texto, mas vamos imaginar que ela tiraria, em média, nesse texto, 9,75 mais ponto 4, seria uma nota 10,15 de 13, tá? Uma excelente nota. Então, é isso, gente. Essa candidata, ela me conhece há uns 2 ou 3 meses, não perde uma live, está em todos os eventos, participa de todos os desafios, e eu a conheço há cerca de 3 ou 4 meses e vi uma evolução enorme, tá, no trabalho. Então, não tem mágica, não tem feitiçaria, é treino, estudo e foco, tá? Eu posso ajudar vocês, estou aqui para isso. Só seguir meu Instagram, @portuguesdeelite, manda direct, entra lá no link da bio, tem acesso ao meu grupo VIP e você vai participar de todos os eventos que são gratuitos e eu vou te ajudar a realizar o seu sonho, que é passar em 2021 no seu concurso, no concurso dos seus sonhos. Então, contem comigo. Semana que vem eu vejo vocês com correção de questões de interpretação e gramática. Quinta-feira, 20 horas. Na quarta, nós temos bate-papo com convidados. Ok? Pessoal, boa noite. Bom feriado, para quem é feriado, né? Não podemos falar em carnaval porque não temos. Se cuidem, quem puder, fique em casa
E muito obrigada para quem veio. Se você não curtiu o canal, se você não se inscreveu no canal, corre e se inscreva. E se você não curtir esse vídeo, eu vou ficar muito triste. Agora vai lá, curte o vídeo e indique para os seus amigos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite e até a próxima semana.